Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal e faço um convite especial para você estar inscrevendo, ative o sininho e deixe seu like, o meu muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Evangelizar é preciso. E meu irmão e minha irmã em Cristo, hoje o Espírito Santo me colocou esta palavra, para estar aqui fazendo uma pequena meditação. E vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre os nossos corações, que Ele dê sabedoria, discernimento para cada um de nós, que nós possamos ouvir o que o Espírito Santo quer falar no nosso coração. E também vamos pedir perdão por sermos pecadores. E quero refletir com você, hoje a palavra de Deus, que se encontra na primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo de 1 ao 6. Falsos profetas. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus, e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, e por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. E nisto que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã em Cristo, a palavra de Deus é clara para nós. Veja o que a palavra diz para nós aqui no primeiro versículo. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo no mundo em que existem muitos falsos profetas. O que é falso profeta? É aquele que não proclama Jesus Cristo como único Salvador do mundo. Proclama Jesus fora do cristianismo. Proclama um Jesus que não existe, deixando o verdadeiro Jesus para trás. E como nós estamos vendo essa realidade no nosso dia de hoje? E a Bíblia diz para nós aqui claramente, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Veja bem, lá no início do cristianismo, essa palavra já foi proclamada, e hoje essa palavra ela é atual para nós. E meu irmão, minha irmã, o que a palavra diz para nós? Anticristo, o princípio anti-espiritual, contrário a Deus, que se identifica ao maligno. E nós, como cristãos, nós temos que pedir o discernimento todos os dias, todas as horas, pois dentro do próprio cristianismo existem falsos profetas, existem falsos pregadores, existem falsos religiosos, existem pessoas que estão proclamando
o Jesus da carne e não aquele Jesus que veio ao mundo para nos salvar, para nos redimir. Estão proclamando uma doutrina fora da verdade, sobretudo dentro da nossa Igreja Católica. Nós precisamos estar pedindo sempre discernimento, pois dentro da nossa própria igreja existem falsos profetas que não obedecem às leis da igreja, que não proclama, que não ensina a verdadeira doutrina da igreja, que não ensina o verdadeiro catecismo da Igreja Católica. E nós precisamos também denunciar a teologia da libertação que está dentro da nossa igreja. E essa teologia da libertação, ela tem tentado afastar mais e mais a cada dia, tentando afastar a verdadeira doutrina e ensinando uma doutrina humana. E aí a palavra vai dizendo para nós: nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo o Espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. E meu irmão e minha irmã, uma pequena explicação para nós aqui. Pela encarnação, Deus penetra a realidade total da existência humana e de sua concepção e nascimento, até a morte, como um ser humano qualquer. Jesus aniquilou-se sua divindade, fazendo-se pobre e necessitado da atenção e do carinho humano. Na oração do Ângelus, nós rezamos assim: e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, todo aquele que proclama que Jesus encarnou é de Deus. Jesus, ele veio para salvar, para nos redimir. Jesus experimentou tudo, só não experimentou o pecado. E ele é o único Deus, o único Senhor que pode nos dar vida. E aí a palavra vai dizendo para nós também: todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus. Então nós temos que ficar firmes, pois nesses dias de hoje, como tem falso profeta, né? Como tem falso profeta tentando nos enganar, tentando destruir o verdadeiro cristianismo. Hoje, né, essas ideologias, né, que estão aí no mundo, né? Hoje tudo é permitido, né? Mas a palavra diz para nós: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. E nós que somos cidadãos do céu, nós que estamos aqui nesse mundo, né, nos preparando para o nosso encontro definitivo com Deus, nós temos, meu irmão e minha irmã, a cada momento, a cada segundo, analisar se é de Deus ou não, pois os falsos profetas estão por todos os lados. E aí a palavra diz para nós: mas é o espírito do anticristo, que é cuja vinda tendes ouvido e já estás agora no mundo. Então, lá no início do cristianismo, o autor já falava certamente por aquelas multidões que estavam ouvindo a palavra de Deus. Hoje, em pleno século XXI, quantos anticristos estão por aí? Nas mídias, a gente vê, né, zombando de Deus, zombando da doutrina de Deus. Hoje, dentro da nossa própria Igreja Católica, né, quantos que se dizem cristãos católicos e não acreditam na existência de Jesus na Eucaristia, não acreditam na Virgem Maria, não acreditam nos dogmas da nossa fé? Meu irmão, minha irmã, essa vida atual que nós estamos vivendo é realmente dias difíceis. Então vamos ficar firmes, vamos ficar vigilantes. E a palavra diz para nós: vós, filhinhos, sois de Deus, e os venceste, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Quem está em nós? É Jesus Cristo que está dentro do nosso coração. O que está dentro de nós, que está em vós, é Jesus. É a voz do Espírito Santo que está falando aqui para mim, que está falando para você. E nós, com Deus, vencemos sim o espírito maligno, o espírito do anticristo, o espírito contrário à vontade de Deus, que de todas as formas tentam nos atacar, falando que não é mais pecado, falando que o inferno não existe.
Quantos cristãos católicos ficam zombando? Ah, o inferno não existe. Isso é bobeira, o céu não existe, morreu, acabou. Não, meu irmão, minha irmã. Nós temos duas opções, céu ou inferno. E que o homem escolher será dado. E o anticristo quer tenta nos tirar do céu. Pois nós temos que viver o céu aqui e agora, meu irmão e minha irmã. Então, hoje, essa palavra, ela vem nos alertar para que nós possamos renunciar toda doutrina que não é de Cristo. Toda doutrina contrária à vontade de Deus. Nós temos que renunciar. E Jesus está conosco. E aí a palavra vai dizendo para nós, eles são do mundo que aqueles que não proclamam Jesus Cristo como único e salvador da sua vida, aqueles que deixam Jesus de lado, aqueles que não querem buscar mais a vontade de Deus, e hoje o mundo está engolindo as coisas de Deus, o mundo está engolindo a doutrina de Deus, e nós estamos vivendo em dias difíceis, dia em que o anticristo está usando de todas as maneiras para nos tentar tirar da presença de Deus. E a palavra diz para nós, eles são do mundo, por isso que falam segundo o mundo e o mundo os ouve. Então, quando a gente começa a falar de Deus, né? Quando a gente começa a falar de Deus, meu irmão, minha irmã, a gente é motivo de piada, a gente vira motivo de chacota, pois o mundo, ele não aceita Jesus. E nós temos que ficar firmes, proclamar a verdade, falar desse Deus maravilhoso que está de braços abertos acolhendo a cada um de nós. E nós precisamos falar de Deus agora, porque os falsos profetas estão dentro da nossa igreja. Os falsos profetas estão em todos os lados, em todos os sentidos. E quantos têm dado ouvido a esses falsos profetas que proclamam Jesus diferente do verdadeiro Jesus que morreu na cruz? Que proclama que Jesus permite tudo, que Jesus é um Pai misericordioso. Sim, Jesus é um Pai misericordioso. Ele está de braços abertos acolhendo cada um de nós. Mas Jesus, ele é justo. Ele é justo. E hoje ele está dando uma oportunidade para cada um de nós. E aí no versículo 6, a palavra diz para nós: nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. E nisto que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, quando nós somos de Deus, todos nós somos pecadores, né? Quando nós ouvimos uma pregação, né, como eu estou falando aqui agora, né? Quando a gente é de Deus, a gente dá crédito à palavra de Deus, mas quando a pessoa não é de Deus, começa a zombar da palavra de Deus, começa a falar mal de Deus, começa a falar mal da doutrina, sobretudo nós que somos cristãos católicos. Quantos católicos não acreditam na verdadeira doutrina da igreja? Você também de outra religião também, né? Quantos não acreditam? Quantos não acreditam dentro das outras igrejas também, as igrejas cristãs verdadeiras? Meu irmão, minha irmã, nós temos que realmente falar de Deus e denunciar os falsos profetas. Os falsos profetas que hoje prometem curas, milagres, que faz milagres mentirosos para atrair multidões. Dentro da nossa própria igreja católica existe isto. Nós temos que falar a verdade. Nós não podemos omitir a palavra de Deus. Dentro do cristianismo, dentro da nossa igreja católica, está cheio de falsos profetas. Promete tudo, promete curas, promete milagres. E é somente Deus que cura, é somente Deus que realiza milagres. E quantos têm caído? E graças a Deus, hoje, dentro da nossa igreja, graças a Deus, Jesus está colocando tudo às claras. Jesus está limpando a nossa igreja de falsos profetas. Jesus está limpando tudo. Pois vai restar um pouco que vai ser fiel à verdadeira doutrina de Deus. E nós estamos vivendo essa realidade. Então hoje, meu irmão, minha irmã, vamos ficar firmes. Vamos denunciar esses falsos profetas que é a favor do aborto, que é a favor dessas ideologias, que é a favor
da eutanásia e de tantas outras aberrações. Então vamos ficar firmes, pois os dias são maus. E dai-nos a graça, Senhor, de nós analisar, de nós termos o discernimento, de nós ficar firmes contra esses falsos profetas que vêm da carne, que proclama um Jesus diferente da Bíblia. Jesus, dai-nos a graça de vigiar. Dai-nos a graça, Senhor, de nós ficar firmes e sempre renunciar os falsos profetas. E muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo derramamento do teu Espírito Santo em nossas vidas, e dai-nos sabedoria e discernimento para que nós possamos ficar firmes nesta batalha. Bendito seja o teu santo nome, agora e para sempre. Oremos e vigiemos, meu irmão e minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.